Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos e refletirmos juntos a santa palavra do Senhor. Essa palavra que tem o poder de transformar as nossas vidas. Abra já a sua Bíblia e acompanhe comigo em São João capítulo 16, versículo 5 até o versículo 11. O Evangelho de hoje, São João capítulo 16, do versículo 5 até o versículo 11, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora eu parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque eu vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai. De modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, Jesus fala especificamente para os seus discípulos, aqueles que ele escolheu, que ele elegeu, que ele formou, e também podemos dizer para nós hoje. Veja que Jesus está falando aqui em tom de despedida. Ele deve voltar para junto do Pai, de onde ele veio. E é claro que os discípulos ficaram tristes com essa notícia, porque eles queriam a presença física de Jesus. E Jesus então trata de consolá-los, dizendo: é bom para vocês que eu vá, porque quando eu for, eu vou mandar para vocês o defensor, o Paráclito. E ele vai capacitar vocês. Lembra o evangelho de ontem? Ele vai capacitar vocês não somente para dar testemunho de mim, mas também para que vocês tenham consciência do que é o pecado, do que é a justiça e do que é o julgamento. Gente, o evangelho de hoje ensina, eu queria que a gente pudesse parar exatamente aqui e refletir esses 3 pontos. Será que nós temos consciência do que realmente seja o pecado? Às vezes a gente se habitua, a gente se acostuma, a gente chega a usar muitas vezes esse termo pecado de estimação. Uma vez uma pessoa chegou para se confessar com o Padre Pio e disse: o senhor sabe, né, padre, aquelas mesmas besteirinhas. E o Padre Pio olhou para essa pessoa e disse: como é que você pode dizer que é besteirinha algo que ofende tanto o coração de Deus? Então, tomar consciência do que é pecado. Hoje a gente vive numa sociedade onde tudo é muito relativizado. Cada um pode fazer o que quer, dizer o que quer, nada é pecado. Mas nós, que somos cristãos, que recebemos o Espírito Santo, nós não podemos agir assim. O Espírito Santo nos conscientiza. E ele nos mostra que o pecado é essa força que nos afasta da graça, do amor de Deus. Não é que Deus se afasta de nós, nós nos afastamos quando nós viramos as costas e nós dizemos sim apenas ao nosso querer e não ao querer de Deus. Gente, quando Jesus veio a nós, ele veio destruir a obra do maligno. E qual foi a obra do maligno?
foi exatamente seduzir os nossos primeiros pais, Adão e Eva, para desobedecer a Deus. E aí o pecado entrou no mundo. E olha que grande estrago o pecado fez e faz na nossa vida. O pecado é fonte de tristeza. O pecado é fonte de desrealização. É como uma comida que aparentemente é muito suculenta, mas depois que você come, ela te faz mal. Então, nós precisamos tomar consciência da gravidade do poder do pecado. O pecado pode me levar a estar eternamente longe de Deus. Isso é o inferno. A eternidade inteira longe de Deus. Então hoje, que a gente peça o Espírito Santo. É tão bonito a vida dos santos quando eles têm esse despertar, esse acordar. O Espírito Santo vem e conscientiza, isso aqui te afasta do projeto que Deus tem para ti. Isso aqui te afasta do sonho que Deus sonhou para a tua vida. O adultério, a mentira, a impureza, a devassidão, a injustiça e tantas outras formas de pecado que a gente muitas vezes vai acumulando e a gente vai naturalizando nos nossos dias. Não. Busque lutar contra o pecado. Jesus não nos disse que a gente devia pedir ao Pai para não ser tentado. Ele disse, não nos deixeis cair em tentação. Tentado nós seremos. Mas com a graça de Deus, nós podemos vencer. Então, lute, meu irmão, lute, minha irmã. Peço ao Espírito Santo para que ele venha te conscientizar de que esse tipo de ambiente que você frequenta, de que esse tipo de amizade que você tem, de que esse tipo de comportamento que é pecado, ele te afasta daquilo que Deus mais quer para você, que é a salvação, que é a vida eterna. Contemplar Deus face a face, eternamente. Esse céu que nós já saboreamos aqui, mas que nós poderemos saborear eternamente lá na glória do céu. Então, vem Espírito Santo e nos faz tomar consciência do que seja o pecado, a justiça e o julgamento. Vem Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus os dê o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.